Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós iremos fazer as correções das atividades de matemática que foram enviadas pelo Clipe Escola para vocês, referentes ao dia 26. Antes de iniciarmos, é necessário que vocês estejam com o livro integrado e abram na disciplina de matemática. As páginas da atividade se iniciam na página 31 e vão até a página 37, tá bom? Para fazer a correção, eu vou ler as questões, explicar e responder. Para cada questão que vocês conferirem e estiverem certas, vocês devem colocar um certo, um C do lado, tá bom? E as que estiverem, para cada questão errada, vocês vão pausar o vídeo, né, que contém o áudio, vocês vão pausar, fazer a correção e depois prosseguir, tá bom? Porque aí vocês vão ter tempo de apagar e colocar a resposta certa. Sempre que tiverem dúvida, vocês parem o vídeo. E mesmo assim, se continuarem com a dúvida, vocês fazem uma marcação na questão, que quando a gente começar a fazer as lives de tutoriais para poder tirar as dúvidas, vocês vão poder falar para mim o que vocês não entenderam para que eu possa explicar para vocês, tá? Seguindo pelas páginas do livro aqui, na página 31, a gente vai fazer aqui a atividade lápis na mão. Eu vou ler a questão para vocês, tá bom? E vou respondendo. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, haviam 896.917 indígenas do Brasil. A distribuição deles pelas regiões brasileiras era assim. Na região sul, 78.773 indígenas. Região nordeste, 232.739 indígenas. Região centro-oeste, 143.432 indígenas. Região norte, 342.836 indígenas e região sudeste, 99.137 indígenas. Letra A. Escreva com algarismos todos os números do texto acima em ordem crescente. Primeiro, antes de colocar em ordem crescente, nós precisamos pegar os números que estão escritos por extenso e colocá-los em forma de algarismos, tá? A primeira informação numérica que nós temos é essa aqui, ó, que havia 896.917 indígenas no Brasil. Esse número com algarismos vai ficar composto com os seguintes números: 896.917. Então, esse é o número da população indígena. Depois, nós temos aqui, ó, a região sul. A região sul também está escrita por extenso. Aqui tem o número 78.773. Em algarismos, vai ficar 78773. Depois, nós temos a informação aqui da região norte, na mesma situação. 342.836 indígenas. Vai ficar composto assim, ó, 342836. Depois que vocês colocarem os números todos em forma de algarismos, que nós vamos montar a ordem crescente. Para relembrar, o que é a ordem crescente? Crescente é o que vem do número, é a ordem que começa do número menor para o número maior, tá? Então, na ordem crescente, eles vão ficar da seguinte forma: 78.773, 99.137, 143.432, 232.739, desculpem pelo erro, 342.836 e 896.917. Repetindo a sequência, porque eu dei, né, eu tive um erro no meio da sequência. Vamos lá. Então, a ordem crescente vai ficar de que forma? 78.773, 99.137, 143.432, 232.739, 342.836, 896.917. Agora a gente vai passar para a questão B. Quantos eram os indígenas fora da região norte? Para que a gente descubra isso, nós vamos ter que fazer a subtração da quantidade de indígenas, que eram 896.917, e a gente vai fazer o quê? A subtração pela quantidade de indígenas da região norte, que eram 342.836.
Essa subtração terá como resultado 554.081. Então, a resposta dessa questão B eram 554.081 indígenas fora da região norte. Já na página 32, na C, nós temos a seguinte pergunta. No mesmo ano, no estado do Amazonas, havia 168.680 indígenas. Isso representava mais do que a metade da população indígena da região norte ou menos. Nesse caso, nós vamos ter que fazer a subtração de 342.836 menos essa quantidade do estado do Amazonas, de 168.680. Vocês terão que ter como resultado 174.156. Então, a resposta será: os indígenas no estado do Amazonas representam menos da metade dos indígenas da região norte. Na letra D, juntando as regiões norte e centro-oeste, ultrapassava a metade do total de indígenas no país. Nesse caso agora, a gente vai fazer a adição, tá? De 342.836, equivalente à região norte, mais 143.432, que é equivalente à questão centro-oeste. Vocês terão que ter como resultado 486.268. Então, respondendo a pergunta, a resposta é sim. Juntando as regiões norte e centro-oeste, ultrapassava a metade dos indígenas do país, que é aproximadamente 450.000, tá bom? Na questão 2, escreva os números que estão faltando na sequência. Se vocês perceberam, os números aí estão realmente em sequência, não tem nenhum segredo, tá? Aqui, ó, o primeiro número que aparece pra gente é 99.994. Levando isso em consideração, o primeiro número a ser preenchido aqui vai ser o 99.991, o segundo, 99.992, 99.993, e assim você seguirá com a sequência até o número 100.040. Olhem número por número, tá? Sigam a sequência direitinho. Essa aqui não tá difícil porque é a sequência numérica mesmo, tá bom? Na letra A, nós temos aqui, ó. A letra A tá pedindo sucessores e antecessores de determinados números. Relembrando o conceito de sucessor e antecessor. Sucessor é o número que vem depois. Antecessor é o número que vem antes, tá bom? Então, vamos lá. É sucessor de 99.999 o número 100.000. Aqui a resposta é 100.000. É sucessor de 100.031 o número o quê? Número 100.032. É antecessor de 100.001 o número 100.000, que vem antes deste número aqui. E é antecessor de 100.033 o número 100.032. Na letra B diz o seguinte: todos os números do quadro têm antecessor e sucessor? Os antecessores de todos estão no quadro? E os sucessores? Essa questão nós temos 3 perguntas em uma só. Primeira pergunta: todos os números têm antecessor e sucessor? Sim. Todo número tem, né? Todos os números que temos no quadro, eles têm o seu antecessor e seu sucessor. Os antecessores de todos estão no quadro? O antecessor do número 99.991 e o sucessor de 100.040 estão no quadro? Vamos lá, o número 99.991. Ele tem um número aqui aparecendo como antecessor? Não tem. Então, nesse caso, os antecessores de todos estão no quadro? Não. Do número 99.991 não está aqui no quadro. E depois, do número 100.040, que é esse último número que aparece, nós temos aqui na sequência aparecendo o número sucessor dele? Nós também não temos esse número sucessor. Então, é outra negativa. E os sucessores? Não, nós não temos todos os sucessores aqui. Nós não temos o sucessor do número 100.040.
Então, a resposta de vocês terá que ser a seguinte, tá? Que tem todos os antecessores e sucessores os números aqui? Sim. Todos eles têm antecessor e sucessor. Mas o antecessor de 99.991 e o sucessor de 100.040 não está no quadro, tá bom? Letra B. Todos os números do quadro têm antecessor... desculpa, tô lendo de novo a mesma pergunta, gente. Letra C. Escreva em ordem decrescente os números da quarta coluna. Relembrando aqui, o que é a ordem decrescente dos números? Nós não temos a ordem crescente, que é do menor para o maior? A ordem decrescente é o contrário, é o número maior para o número menor. E ele está pedindo que seja o da quarta coluna. Lembram que é coluna? Então, nós temos aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. É essa coluna aqui que ele quer que a gente coloque os números em ordem decrescente. Então, eles vão ficar na seguinte ordem aqui na letra C. 100.034, 100.024, 100.014, 100.004 e 99.994. Respondendo a primeira bolinha, de quantas unidades é a diferença entre um desses números e o seguinte? A diferença, a gente percebe que é de quanto? De 10 unidades. Então, de quantas unidades é a diferença entre de um número para o outro aqui? É de 10 unidades, a resposta. Segunda bolinha, se acrescentássemos 3 linhas ao quadro, quais seriam os números da quarta coluna nessas linhas? Então, se acrescentássemos mais 3 linhas, tá? 3 linhas aqui abaixo no quadro, quais seriam os números da quarta coluna nessas linhas? Quando nós fizemos a questão aqui, quando a gente viu a lógica da diferença de 10 unidades, nós então podemos concluir que é só eu colocar mais 10 unidades em cada número aqui na sequência. Então, os números que apareceriam aqui nessa coluna seriam 100.044, que é o 34 mais 10 unidades, depois 100.054, depois 100.064. Seriam os próximos números. Então, respondendo novamente essa bolinha. Se acrescentássemos 3 linhas ao quadro, quais seriam os números da quarta coluna nessas linhas? Então, seriam 100.044, 100.054 e 100.064. Letra D. Se continuássemos preenchendo o quadro com essa sequência de números, haveria uma linha começando com 100.091. Escreva todos os números da linha. Então, se nós fôssemos continuar, né, a sequência, nós então teríamos que continuar os números seguintes do 100.091. Quais seriam esses números? Ficaria então 100.092, 100.093, 100.094, 100.095, 100.096, 100.097, 100.098, 100.099 e 100.100. Novamente, 100.092, 100.093, 100.094, 100.095, 100.096, 100.097, 100.098, 100.099 e 100.100. Continuando aqui, mais um pouco, haveria uma linha com 100.995 aparecendo aqui, na quinta coluna. Escreva todos os números dessa linha. Nesse caso, nós vamos preencher os números que vêm antes e os números que vêm depois. Nós teríamos que iniciar essa linha com qual número? Com o número 991, desculpa, então 100.991, 100.992, 100.993, 100.994. Aqui nós já temos o 100.995, depois 100.996, 100.997, 100.998, 100.999 e 101.000 para finalizar. Dando continuidade à nossa correção já na página 33, a número 3, ele pede para a gente decompor os números a seguir, escrevendo as multiplicações que indicam o valor dos algarismos em cada ordem.
Nós já havíamos feito isso bastante no começo do capítulo, inclusive, né, estávamos estudando para poder fazer a nossa avaliação, então espero que não tenha encontrado dificuldades. Do número 214.238, a decomposição através da multiplicação vai ficar da seguinte forma, vai ficar 2 vezes 100.000 mais 1 vezes 10.000 mais 4 vezes 1.000 mais 2 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 8 vezes 1. Na letra B, 803.709 vai ficar 8 vezes 100.000 mais 3 vezes 1.000 mais 7 vezes 100 mais 9 vezes 1. Nesse caso, vocês vão perceber que no número, na letra B aqui nós temos os zeros. Os zeros você pode fazer a multiplicação ou não. Lembrando que qualquer número multiplicado por zero, o resultado vai ser sempre zero. Então, a gente não precisa colocar, tá? O importante mesmo é que vocês façam a multiplicação e decomposição dos números que aparecem aqui maiores que zero, tá bom? Na letra C, 120.015 vai ficar desse jeito assim, ó. 1 vezes 100.000 mais 2 vezes 10.000 mais 1 vezes 10 mais 5 vezes 1. Já na letra D, 632.644 vai ficar da seguinte forma: 6 vezes 100.000 mais 3 vezes 10.000 mais 2 vezes 1.000 mais 6 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 4 vezes 1, tá? Eu sei que são muitos números para vocês escreverem. Se tiverem errado, vão pausando o vídeo, tá? Para poder ouvir número por número se tiverem dificuldade, tá bom? Número 4. Descubra e escreva o padrão de construção das sequências abaixo e complete-as com os números que estão faltando. Cada letrinha aqui tem uma forma de sequência diferente. E vocês teriam que descobrir qual é a sequência, qual é o segredo aqui para poder descobrir os números que estão aqui. Nessa primeira, na letra A, é o seguinte: nossos números aqui, a partir aqui, ó, nós temos um número, começa no número 2006, não é isso? Nós vamos perceber aqui que a cada número aqui eu perco 1.000, tá? Ó, de 206.000 vai para 205.000, de 205.000 para 204.000. Então, pensando nessa lógica, é só fazer a subtração de cada número por 1.000. Para eu ter este número aqui, esse número, o primeiro número aqui da sequência teria que ser o quê? 207.000. Então, esse primeiro número aqui vai ser 207.000. Depois de 204.000, eu vou ter o quê? Menos 1.000 dá 203.000, que menos 1.000 vai dar 202.000 e que menos 1.000 vai dar 201.000. Então, o segredo vai ser que a partir de 207.000, a gente vai subtrair 1.000 de cada número, tá bom? De cada número anterior. Na letra B, nós temos aqui 150.000, depois o nosso número vai para 550.000. Para tentar achar uma lógica aqui também, ó, utilizando 950, a gente vai perceber que se eu somar 150 a 200, eu vou ter o número 350, que somado a mais 200 me dá este número 550.000. Então, a nossa lógica aqui nessa questão B vai ser o quê? Cada número aqui vai ser somado a 200 para dar o resultado posterior. Então, a sequência vai ficar 150, depois 350, 550, 750, 950, 1.150 e 1.350. Revelando, então, o segredo da letra B é que, começando em 150, nós vamos adicionar, acrescentar 200 para obter o próximo número. Na letra C, eu começo com o número 45, tá? E seguindo uma lógica aqui, quando a gente descobre a lógica, a gente percebe que para chegar no número 123, o número 45 aqui, se somado ao número 26, me dá um número aqui 71.
que somado a mais 26 vai me dar o número 97, que somado a 26 vai me dar este número que aparece aqui de 123, que somado a 26 me dará o número 149, somado a 26 me dará o número 175 e somado a 26 me dará o número 201, completando a nossa lógica. Então, a sequência aqui ficará 45, 71, 97, 23, 149, 175 e 201. Então, o segredo aqui dessa lógica que vai ser que, começando em 45, nós vamos acrescentar 26 ao número, tá? Para obter o próximo número da sequência. Na letra D, nós temos aí 450, 900 e 1800. Esse aí, diferente dos demais que foram de subtração e adição, nós já vamos entrar com outra operação. Para eu conseguir este número seguinte aqui, eu tive que multiplicar 450 por 2. Então, aqui, ó, 450 vezes 2 dá 900. 900 vezes 2 dá 1.800. E assim eu vou seguir a minha sequência. Então, 1.800 vezes 2 vai me dar 3.600. 3.600 vezes 2 vai me dar 7.200. 7.200 vezes 2 vai me dar 14.400. E 14.400 vezes 2 vai me dar 28.800. Então, aqui, ó, dando a sequência aqui, ó, dá 450, 900, 1.800, 3.600, 7.200, 14.400, 28.800. Então, o segredo aqui vai ser que, começando em 450, dobramos o valor. Então, dobrar significa o quê? Multiplicar por 2. E vai multiplicar 2, o número, para obter o próximo número, tá bom? Na número 5, a professora Priscila desafiou seus alunos do 5º ano com esta questão. Essa sequência segue um padrão. Que número deve ser colocado no lugar de? Então, nós temos 8, 8, 16, 48, 192. Aí nós temos essa estrela aqui, que é o número que nós vamos descobrir, e depois 5.760. Eu acredito que realmente tenha sido um desafio, tá? Essa questão, porque nós temos poucas informações para poder fazer. Mas depois que a gente percebe a lógica, aqui, ó, a gente percebe que o primeiro número da sequência foi multiplicado por 1. Aqui, ó, 8 vezes 1 dá 8. 8 multiplicado por 2 dá 16. Então, a gente já começa a perceber uma lógica. 16 multiplicado por 3 dá 48. 48 multiplicado por 4 dá 192. Então, olha só. Eu multipliquei aqui por 1, multipliquei ele por 2, esse por 3, esse por 4. Esse número aqui, então, eu multiplicaria ele por quanto? Por 5, seguindo a sequência. Então, se eu multiplicar 192 vezes 5, eu vou ter o resultado de 960. Então, esse é o segredo. Eu vou pegar o número 192, multiplicar por 5 e vou obter aqui o número que está no lugar da estrela de 960. Que multiplicado por 6, seguindo a nossa sequência, nós vamos perceber que dá o resultado de 5.760. Então, novamente, explicando a sequência. Ó, este número aqui foi multiplicado por 1, dando o resultado de 8. Este número foi multiplicado por 2, dando o resultado de 16. 16 foi multiplicado por 3, dando 48. 48 foi multiplicado por 4, dando 192. 192 foi multiplicado por 5, dando o resultado de 960. E 960 foi multiplicado por 6, finalmente dando o nosso resultado de 5.760. Então, a resposta é o número 960.